Opa, pessoal! Começando mais um Bookcast por aqui. Eu sou o Júlio e, para variar, tô aqui com a Vanessa para a gente desvendar mais um livro. E aí, gente, tudo pronto para mais uma aventura literária. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, vou te falar, mexe com tudo que a gente achava que sabia sobre o Egito Antigo, sobre pirâmides, É mesmo? sobre a Grande Pirâmide principalmente. The Giza Power Plant, do Christopher Dunn. Oh! É, sim. Bom, a gente vai se basear no material que você mandou pra gente, né? Que tem o livro original em inglês, The Giza Power Plant Technologies of Ancient Egypt Done, Christopher Budd PDF. E aquela versão traduzida e resumida pelo Sérgio Tinac. Isso, The Giza Power Plant compilado e traduzido, Sergio Sinaki, book PDF, quem quiser acompanhar a gente. Tem bastante coisa para ler. Tem bastante coisa. E a nossa missão aqui nesse mergulho é tentar entender as teorias, digamos, um pouco diferentes do Christopher Dunn sobre a função da Grande Pirâmide. Será que ela era só um túmulo, como a gente sempre ouviu falar? Ou será que ela era uma máquina muito mais complexa, com uma função tecnológica? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que a gente vai tentar responder hoje. E o livro do Dan, ele vai por vários caminhos, sabe? Ele fala de marcas estranhas nas pedras da pirâmide, que parecem ter sido feitas por máquinas modernas. Fala da possibilidade de a pirâmide ter sido usada para gerar energia. É muita coisa interessante. A gente vai ver a Grande Pirâmide com outros olhos depois dessa. Com certeza. Mas, antes de começar, acho importante a gente lembrar que as ideias do Dan são bem controversas, né? Vão contra o que a maioria dos egiptólogos acredita. A gente não está aqui para defender nenhuma teoria, tá? Sei. A gente só quer dar uma olhada no que o Dan apresenta no livro, nas evidências, nos argumentos, e deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. É isso aí, a gente quer apresentar as ideias, as teorias, As informações. as informações exatamente, para que cada um forme sua própria opinião. Beleza. Beleza. Então vamos começar com um ponto central da teoria do Dan, a ideia de que a Grande Pirâmide não era um túmulo. Ele já começa questionando essa ideia. Ele argumenta que não tem nenhuma evidência física, nenhum corpo, que prove que alguém foi enterrado dentro da Grande Pirâmide. E ele lembra que já foram descobertas mais de 80 pirâmides no Egito e nenhuma delas tinha um corpo na construção original. É verdade. Quando a gente pensa em pirâmide, a primeira coisa que vem na cabeça é múmia, faraó, sarcófago. Exato. Mas o Dan fala que essa associação que a gente faz é mais por causa do Vale dos Reis. É lá no Vale dos Reis, onde encontraram as múmias, não tem pirâmide nenhuma. Ah, São dois lugares completamente diferentes, né? completamente. Separados por centenas de quilômetros. Então essa ideia de que a pirâmide era só um túmulo já começa a ficar meio Estranha. meio estranha. E não é só a falta de corpos, né? O Dan também argumenta que a própria estrutura da pirâmide, a engenharia dela, não combina com a ideia de um túmulo, de um templo, de um mausoléu. Ele, como engenheiro, né? Ele olha para a pirâmide e vê que ela é complexa demais, precisa demais para ser só um túmulo. A quantidade de pedra, a forma como ela foi colocada. A precisão? A precisão, tudo isso parece ser um exagero se a função fosse só guardar um corpo. Ele fala da redundância da alvenaria. Isso, a redundância, quer dizer, a pirâmide tem muito mais pedra do que seria necessário para simplesmente fechar um espaço, entende? Entendo. É como se a estrutura tivesse uma função muito mais importante do que só isolar um túmulo. E aí a gente chega no segundo ponto que o Dan levanta, que são as evidências de que a Grande Pirâmide foi construída com técnicas avançadas de usinagem. Isso é fascinante. Isso me deixou de boca aberta quando eu li. Ele se baseia muito nas observações do William Flinders Petrie, nos primeiros egiptólogos a estudar a Grande Pirâmide. O Petrie ficou impressionado com a precisão, com a técnica usada na construção. Ele fez medições, né? Eu fiz. E viu que as pedras de revestimento, aquelas que cobriam na pirâmide por fora, Deixavam ela lisinha. lisinha, exatamente, elas tinham juntas mínimas, sabe? Mínimas mesmo. O Dan fala que a espessura média das juntas era de 0,020 polegadas. É menos de meio milímetro. É muito pouco. É muito pouco. Imagina só a dificuldade de encaixar blocos gigantes de pedra com essa precisão. Sem a tecnologia que a gente tem hoje. Parece impossível. Não é impossível. E o Petrie não parou por aí, né? Ele também encontrou marcas de usinagem em rochas muito duras, tipo granito e diorito. E essas marcas, segundo o Dan, são idênticas às marcas que a gente vê hoje em dia quando usa máquinas modernas, tipo serra, torno. Caramba.
Parece que eles tinham ferramentas muito avançadas. E ele dá uns exemplos bem específicos, né? Tipo, os fúrios de perfuração. Sim, os fúrios, os núcleos, né? Que são os pedaços de rocha que foram retirados durante a perfuração. Eles tinham umas ranhuras em espiral, e essas ranhuras eram mais profundas no quartzo do que no feldspato. Estranho, né? É, isso é bem comum. E o Dan sugere que eles podem ter usado algum método de perfuração não convencional, tipo ultrassom, para conseguir esse resultado. Ultrassom. É ultrassom, imagina só. É bem diferente daquelas brocas de cobre que a gente aprende nos livros de história. Totalmente diferente. E tem mais. A pressão que eles calculam que foi usada para perfurar o granito é enorme. Ele fala de 2 toneladas de pressão. Exato. E a velocidade com que a broca avançava também era muito alta. Tudo isso é difícil de explicar com as ferramentas que a gente acredita que eles tinham na época. Parece que a gente subestimou um pouco os antigos egípcios, né? Parece que sim. E aí tem o cofre da Câmara do Rei, que é a outra evidência de que eles dominavam técnicas avançadas de usinagem. Sim, o cofre, ele é enorme, feito de granito, e a parte de dentro dele é super lisa, precisa. O Dan compara o acabamento do cofre com o de mesas de precisão modernas. É aquelas mesas que os engenheiros usam para fazer medições. E ele questiona para que tanto capricho num sarcófago. Era só para guardar um corpo. Não precisa ter tanta precisão. E tem também aquele bloco de granito que o Dan encontrou, com um canto arredondado e um corte especial. Um raio uniforme e um corte de alívio. Isso. Coisas que os engenheiros usam hoje em dia para facilitar a usinagem. Parece que os egípcios já estavam bem avançados nessa área. Parece que sim. E o Dan cita um cara chamado John Barta, que trabalha com corte de granito, que acha a ideia de usar ferramentas de cobre para trabalhar granito simplesmente ridícula. Ele fala que é como tentar cortar aço com uma faca de manteiga. Não faz muito sentido. Não. E só para deixar claro, o Dan não encontrou nenhuma evidência de que eles usavam laser para cortar as pedras, tá? Importante frisar isso, né? Porque tem muita gente que acredita nessa teoria do laser. Quem? Mas o Dan, que é especialista em usinagem a laser, afirma que não viu nada que indique o uso de laser nas pirâmides. Então tá descartado. Por enquanto, pelo menos. Beleza. Mas aí a gente volta para a pergunta principal. Se a Grande Pirâmide não era um túmulo, e se ela foi construída com técnicas tão avançadas? Qual era a função dela? Qual era a função dela? E aí entra a teoria da usina de energia. Exatamente. O Dan acredita que a Grande Pirâmide era uma máquina gigante projetada para gerar energia. Ele argumenta que todo aquele esforço, toda aquela precisão só fazem sentido se a pirâmide tivesse uma função energética. Não era só capricho dos arquitetos, né? Não, tinha um propósito. Um propósito. É. E ele fala da possibilidade de a pirâmide ter sido projetada para vibrar em sintonia com as vibrações naturais da Terra, tipo a ressonância Schumann. A ressonância Schumann. São umas ondas eletromagnéticas que circulam pelo planeta. Entendi. E o Dan acha que a pirâmide, por causa do tamanho, do formato dos materiais, podia captar essa energia. Interessante. E ele fala dos harmônicos dos osciladores acoplados. Osciladores acoplados. São conceitos da física que explicam como a energia pode ser amplificada. A ideia é que a pirâmide vibrava junto com a Terra, sabe? E quando você toca uma corda de violão e outra corda que está afinada na mesma nota, começa a vibrar também. Entendi. E o Dan também menciona que as dimensões da pirâmide têm uma relação matemática com as dimensões da Terra. Ele pegou uns cálculos de um astrônomo do século XIX, o Piazzi Smyth, e viu que as proporções da pirâmide não foram escolhidas por acaso. Parece que eles sabiam o que estavam fazendo. Que legal. Mas e aí como é que essa energia era gerada? O Dan se aprofunda em alguns dos componentes da pirâmide para explicar essa teoria da usina. E ele começa pela Câmara do Rei. A Câmara do Rei. O Petrie, aquele egiptólogo que a gente já falou, encontrou sinais de que alguma coisa muito forte aconteceu lá dentro da Câmara. Umas vigas de granito estavam rachadas, a Câmara estava um pouco maior do que deveria. Nossa. O Dan acredita que isso foi causado por forças poderosas e não por um terremoto, como alguns acreditam. E o que seriam essas forças? Ele não sabe ao certo, mas sugere que pode ter sido uma explosão, uma vibração muito forte. Caramba. Alguma coisa bem intensa. E o que mais ele fala sobre a Câmara do Rei? Ele fala da análise acústica que o Tom Dunley fez nas vigas de granito da Câmara. Não, fica curta. Ele analisou o som que as vigas produziam quando vibravam. E o que ele descobriu? Ele descobriu que as vigas ressoavam numa frequência específica, criando uma quantia de Fá sustenido. E o dono acredita que esse som estava em harmonia com a Terra, com a ressonância Schumann. Interessante. E tem aqueles buracos que encontraram nas vigas
perto das pontas. É, o que seriam aqueles buracos? O Don acha que eles foram feitos para afinar as vigas, para que elas ressoassem na frequência certa. Faz sentido. E menciona um outro pesquisador, Boris Said, que comparou as vigas com bafos de alto-falante. Alvos e alto-falante? Aquelas peças que direcionam o som. Ah, entendi. Ele acha que as vigas tinham essa função Yeah. de direcionar o som dentro da câmara. Legal. E tem também a análise das gravações que o Robert Walter fez dentro da câmara. Gravações. Ele gravou o som da câmara e depois analisou as frequências. E o que ele encontrou? Ele encontrou uns sons extras, uns sobretons harmônicos. Ouve contar harmônicos. São tipo uns ecos, uns sons secundários. Ah, tá. E ele acredita que esses sobretons só reforçam a ideia de que a Câmara do Rei foi projetada para ser uma câmara de ressonância. Faz sentido. Saindo da Câmara do Rei, a gente vai para a Câmara da Rainha. A Câmara da Rainha. O Dan acredita que essa câmara era um gerador de hidrogênio. Hidrogênio. Ele acha que a pirâmide funcionava com hidrogênio. Nossa. E ele se baseia nas coisas que encontraram nos eixos que levam para a câmara, tipo um gancho de bronze, um pedaço de madeira, uma bolinha de pedra. E o que ele acha que essas coisas faziam? Ele acha que elas faziam parte de um sistema para transportar produtos químicos até a câmara. Produtos químicos. Ele acha que eles usavam algum processo químico para produzir hidrogênio. E qual seria esse processo? Ele não explica exatamente, mas fala de eletrodos, de reações químicas. Parece que era um processo bem complexo. E tem aquele cheiro ruim que encontraram na câmara. O Dan acha que esse cheiro pode ser resquício dos produtos químicos. Quase assim. E tem também aquele gesso, aquela argamassa branca que encontraram lá. O gesso. O Dan acha que ele pode ser um subproduto das reações químicas. Isso, entendeu? Tudo indica que alguma coisa química rolava lá dentro da câmara. E aí tem o poço, aquele poço que liga a passagem descendente com a grande galeria. O pouco? O Dan acha que ele servia para remover os resíduos das reações químicas que aconteciam na Câmara da Rainha. Tipo um ralo. É tipo um ralo. Interessante. E o poço subterrâneo, aquele que fica lá embaixo da pirâmide. Uhum. O Dan acha que ele podia ter abrigado os equipamentos que davam start na usina, sabe? Tipo um motor. É tipo um motor. Legal. Grande galeria, com aqueles entalhes e tudo. Galeria. O Dan acha que ela foi projetada para conduzir o som, para amplificar a ressonância. Ah, entendi. E por fim, os eixos de ventilação da Câmara do Rei. Dos eixos. O Dan acha que eles não eram para ventilação, mas sim para transmitir energia. Ele se baseia na teoria da correlação de Órion, do Robert Bauval, que diz que as pirâmides de Gizé estão alinhadas com as estrelas da constelação de Órion. E ele acha que o eixo sul, especificamente, podia ter canalizado energia de micro-ondas para fora da pirâmide, em direção à constelação de Órion. Nossa, que ideia maluca. Ele acha que o formato da pirâmide, as superfícies lisas, tudo isso ajudava a captar essa energia. Parece que a pirâmide era uma antena gigante. Exatamente. E que tipo de energia seria essa? Ele não sabe ao certo, mas menciona a frequência do hidrogênio, que é um elemento que ele acredita que era importante para a usina. Parece que tudo está interligado. Tudo faz parte de um plano maior. Mas, além da teoria da usina de energia, o Dan também fala de outras teorias e evidências que sugerem que os antigos egípcios eram muito mais avançados do que a gente imagina. Tipo a teoria geopolimérica, que diz que as pirâmides foram construídas com um tipo de concreto. O Joseph Davidovit, que é o cara que criou essa teoria, acredita que eles moldavam os blocos no próprio local, usando uma mensura especial. Interessante. E o Dan também fala do Castelo de Coral, que é uma construção enorme feita por um cara sozinho, o Ed Litzgaunen, usando métodos que ninguém consegue explicar direito. O Castelo de Coral é um mistério. E ele levanta a possibilidade de os egípcios terem usado a energia da Terra, o magnetismo, a atividade sísmica para construir as pirâmides. Faz sentido. E tem a lâmpada de Dendera, aquela escultura que parece uma lâmpada moderna. A lâmpada de Dendera. O Dan acha que ela pode ser uma representação de uma tecnologia elétrica antiga. Nossa! E tem a placa de ferro que encontraram dentro da Grande Pirâmide. Placa de ferro. O ferro forjado não deveria existir na época das pirâmides, segundo a história tradicional. É verdade. Mas essa placa existe. E ela é bem antiga, pelo que os cientistas analisaram. Então, como é que ela foi para lá? Pergunta que não quer calar. Parece que a gente tem muito a aprender sobre o passado. Parece que sim. E o Dan se pergunta: o que aconteceu com essa civilização tão avançada? O que aconteceu com eles. Ele não tem a resposta,
mas sugere que pode ter acontecido algum cataclisma, alguma catástrofe que acabou com essa civilização. Faz sentido. É. E ele menciona as áreas vitrificadas do deserto, os textos antigos que falam de armas poderosas. Parece que alguma coisa muito séria aconteceu. É. E ele termina o livro pedindo que a gente tenha a mente aberta, que a gente não descarte nenhuma possibilidade. É importante a gente questionar, né? Buscar novas respostas. Exato. E aí, o que você achou do livro? Eu achei fascinante. É, Ele me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre as pirâmides, sobre o Egito Antigo. é mesmo? E você, o que achou? Eu também achei incrível. Abre um leque de possibilidades, né? Faz a gente questionar o que a gente aprendeu nos livros de história Com certeza. e pensar no que mais a gente ainda não sabe. É verdade. Bom, pessoal, esse foi o nosso mergulho de Giza Power Plant. Espero que vocês tenham gostado Eu e gostei. que tenham ficado com a pulga atrás da orelha. Com certeza. Será que a Grande Pirâmide era mesmo só um túmulo? Ou será que ela era uma máquina super avançada? Boa pergunta. Fiquem com essa pergunta. E até a próxima. Check.